Fala, campeões! Tudo bem com vocês? Então, eu quero falar da minha história de vida, né? Muitos me perguntaram constantemente no Instagram, às vezes na página do Facebook, para me contar um pouco do meu início na profissão. Tá, vou contar a parte, porque não vai caber dentro desse tempo, tá? A minha história no início da carreira profissional. O meu envolvimento com elétrica, né, começou cedo. Eu era garoto, ainda com uns 13, 14 anos. E isso é fato. Eu tenho uma menina minha, a filha minha do meio, ela com 6 anos de idade, ela falou assim: eu quero ser advogada. Minha filha com 6 anos de idade falou isso. E eu, quando eu tinha uns 11 anos de idade, naquele tempo, na região aqui, tinha muitos defeitos, né, nessas redes elétricas aqui. Então, a presença dos profissionais da concessionária que administra a energia, que tinha um outro nome na época. A concessionária hoje é aqui do Espírito Santo, é EDP. Naquela época era Excelsa. Era uma empresa estatal. Foi vendida e tal, acho que essa conversa assim. E hoje é EDP, é de um grupo aí que eu não sei tal. Então, naquele tempo, a presença dos profissionais na área de elétrica, principalmente a elétrica aberta. O que é elétrica aberta? Que eu vou falar aqui de modo simples para que todos entendam. A linguagem minha é simples para que todos entendam, desde o maior até o menor. Elétrica aberta é aquela elétrica que você visualiza, né? Visualiza as instalações. Você consegue ver aqui, rede elétrica, rede aparente, certo? Se eu falar de rede aparente, alguém vai ficar perguntando: o que é rede aparente? É uma rede aberta que está frente aos seus olhos, seus olhos veem. Então havia uma presença dos técnicos da concessionária massiva aqui na região, porque muitos raios, muitas tempestades, e as empresas ficavam sem energia. E a alimentação não tinha essa estrutura que nós vemos aqui hoje. Tinha uma deficiência muito grande nas instalações. Então havia e quem rearmava os fusíveis, as chaves de alta tensão, naquela época falava alta tensão, era eles. Não podia o profissional da empresa fazer a abertura das chaves fusíveis e fechar. Hoje eu faço. Agora, acho que ontem mesmo eu fiz uma abertura de chave de 2 empresas. Uma porque acho que a caçamba dessas carretas grandes, ao basculhar, encostou nela e desarmou, queimou 2 elos fusíveis dessa empresa. E a outra era porque precisava trocar uma chave geral e precisava abrir a alta, a média tensão, a alimentação. Eu fiz ontem. Eu tenho a vara de manobra que eu faço e a luva também de proteção que eu faço essas ações. Então, havia muita presença deles. E eu ficava olhando aquilo e admirava. Eu era garoto, com uns 13 anos para 14. Ficava olhando aquilo, poxa, um dia eu quero ser um profissional assim. E fiquei pensando como eu seria. Os anos foram passando, eu trabalhei de empregado à noite, eu tinha 12, 13, eu trabalhava à noite como empregado. Não era empregado, era a dia, né? Eu trabalhava para receber por semana numa empresa que tinha aqui na região, que fazia queima de pedra para cal. Tá vendo essa cor aqui, ó? Isso aqui, a cor branca, isso aqui da parede, isso aqui antigamente, aqui no meu tempo que eu era garoto, a maioria das casas pintavam com cal, que é a pedra queimada, que era, não sei, acho que muitos de vocês não devem conhecer, acho que você não vê isso mais. Tem agora de forno, aqueles fornos grandes, industriais, que já não tem mais essa técnica rudimentar aqui. Então eles queimavam a pedra, e ela queimava até ficar desmanchando, e você colocava ela dentro d'água, ela fervia. A reação química dessa pedra, principalmente pedra calcita, ela fervia e fazia aquela cor branca. E as pessoas passavam. Só que não tinha uma técnica para poder manter aquela tinta. A pessoa encostava e aquele cal saía da pessoa.
Mas as pessoas pintavam suas casas com cal. Não comprava tinta para fazer. Até algumas obras de pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor pintavam com cal. Até foram aprimorando esse processo e hoje é tinta fabricada em escala industrial e tudo mais. Então, eu trabalhava todos os dias, não tinha esse horário 12 por 36. Não. Naquela época não existia isso, tá? Naquela época era assim, todo dia eu trabalhava, entrava às 6 da tarde, 6 horas da noite, e saía às 6 da manhã, todo dia. Então eu tinha o dia para dormir, mas eu era garoto, gostava de brincar, e às vezes eu dormia muito mal até às 9 da manhã, e depois de 9 horas eu acordava. Gostava de ouvir um radinho de pilha, pequenininho. Eu queria ter esse radinho até hoje, porque eu gosto dessas coisas. Radinho miudinho, hoje já não fala mais AM aqui, é só FM. Então tinha um radinho de pilha pequenininho, que eu carregava comigo no meu bolso, ouvia de noite. Às vezes eu botava de noite para me ouvir dentro do capacete, e eu conseguia ouvir o rádio e ir trabalhando. Ele acabava a pilha rápido, eu tinha que estar comprando pilha sempre. Naquela época não tinha essa tecnologia toda que tem hoje. Então eu comprava muitas pilhas para ouvir esse rádio. O que acontece? Era todo dia de 6 da tarde às 6 da manhã. E todo sábado a gente recebia. Era um serviço muito doído, dolorido. Eu ficava muito cansado. Eu saía à rua durante o dia. Às vezes os colegas estavam todos estudando. E eu precisava ajudar a minha mãe. Eu precisava ajudar ela porque o meu pai já era falecido nessa época. Minha mãe recebe até hoje a pensão do meu pai. E mamãe lutou com a gente. Ela, que foi, nós éramos em 8, somos em 8 irmãos. Então a mamãe tinha que cuidar da gente. Quando eu fiquei rapazinho, falei, não, eu quero ajudar minha mãe, eu quero ajudar minha mãe em alguma coisa. Eu não decidi, brinquei muito. Eu não tive a minha infância foi rápida. Mas o período que eu brinquei muito naquela época. A gente tinha uns coleguinhas que a gente brincava, tinha umas meninas, não vou dizer o nome daqui, que a gente era muito amigo, não tinha essa discriminação assim, que eu acho que a discriminação ela é alimentada por alguém que tem interesse de lucrar com isso. A gente brincava com as filhas das pessoas, eu, um garoto pobre, às vezes eu brincava com as filhas do comerciante, a gente brincava de bola. A gente não tinha nenhum tipo de preconceito. Pode ter preconceito? Sim. Mas às vezes o preconceito ele é alimentado por pessoas que querem lucrar com isso. Então as mocinhas do comércio, filhos dos comerciantes, a gente brincava junto, a gente não tinha maldade nenhuma, não tinha essa discriminação que eu vejo acentuada de colocar os negros contra o branco contra o negro. Isso pode ter algum tipo de discriminação? Tem, mas eu percebo que é alimentado por pessoas que querem lucrar com esse grupo de pessoas. A gente brincava junto e fomos crescendo. Logo, aos 14 anos, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa que já não tinha aquela atividade rudimentar que era queimar a pedra. Era cavado um buraco grande no morro e fazia tipo um poço grande, e tinha pessoas habilidosas para fazer uma cúpula e enchia de pedra. Cabia ali 10 caminhões de pedra desse toco para queimar ali. A lenha a gente colocava por baixo para fazer o fogo. E a noite toda eu estava no meio dos homens grandes ali, ajudando a colocar lenha na fogueira para manter o fogo. O fogo ficava aceso há mais de 7 dias ali, queimando aquilo direto, até o fogo aparecer em cima, que ele ia queimando, ficava só a fumaça, aparecer em cima e queimar a pedra. E queimava a pedra e fazia o cal. Pronto, passou. Aos 14 anos eu fui para uma empresa que fazia esse processo e essa pedra que levava 7 dias para queimar e virar o cal, nesse forno, nessa empresa, em 40 minutos era feita uma descarga. Então, tinha vários exaustores na lateral, tinha a lenha para queimar, fazer o fogo, mas tinha os ventiladores para soprar, tinha os ventiladores para soprar esse calor.
Então, ao os ventiladores soprar esse calor, acelerava a queima desse produto, que em 40 minutos eram liberadas. As pedras eram menores, era feita uma brita de mais ou menos desse tamanho, e essa brita era queimada, e em 40 minutos se retirava uma carga para poder fazer o cal. Em 40 minutos era feita a carga. Então eu cheguei a trabalhar nesse forno. Eu trabalhava como operador dos esquifes. O que é o esquife? Eram os carrinhos que faziam a coleta desse produto. Tinha um carrinho que levava lá no alto, era uma torre. Naquele tempo a gente não tinha smartphone para poder fazer esse registro. Irei verificar nas minhas fotos antigas se eu tenho imagem desse equipamento. Acho que alguns colegas devem conhecer, que tem regularidade comigo aí. Então, a queima da pedra era feita para gerar o cal e misturar, fazer tinta. As grandes fábricas compravam o cal. Ainda vende o cal ainda hoje para você misturar nas massas para poder fazer o embolso das casas. Mistura argila, areia, cal e cimento. Fica uma parede mais consistente, resistente com o cal. Ainda é muito usado hoje, ainda o cal você ainda encontra ainda. Então, nessa fábrica tinha esse processo de fabricação do cal. Ponto. A minha carteira funcionava 14 anos. Eu tenho anotado na minha agenda, porque eu ficava ali, aí cheguei dentro dessa empresa para trabalhar, eu ficava olhando os eletricistas consertarem. Eu ficava, poxa vida, e eles trabalhavam tranquilinho. Às vezes dava um problema na empresa, e chamava o eletricista vinha de boa, roupinha limpinha, não estava sujo. Eu falei, poxa vida, eu quero ser esse cara. Mas como que eu vou ser? Aí eu perguntei ao eletricista, ele está até vivo ainda. Eu conversei com ele e falei, rapaz, como é que eu faço para ser um eletricista? Eu tinha 14 para 15 anos já. Eu falei, rapaz, você tem que estudar muito. Tem que estudar muito? Não tem um jeito de você me ensinar? Eu te ajudar? Não tem não. Então os eletricistas eles tinham medo, ainda mais quando a pessoa tinha um interesse de aprender, eles ficavam com medo de aprender e tirar o lugar deles. Então eles não davam muita bola a gente. Eu ficava olhando, eles vinham lá, olhavam, e naquele tempo tinha muito mais chaves de alavanca do que chave magnética, que são os contadores e tal. Poucas chaves de partidas com essa partida compensada com transformador. Partida estrela do triângulo era pouco. Tinha mais partida compensada para motores maiores. E o resto era feito naquela chave Lombardi. Aquela chave foi muito utilizada nas indústrias. Tinha lá proteção de fusível, era fusível naquele tempo. Quase não se explorava os disjuntores. Os disjuntores naquele tempo eram disjuntores NEMA, dos americanos, a GE e outros mais. Depois foram aparecendo outros modelos com uma resposta mais rápida do que esses. Esses demoravam para abrir, só abria quase com curto-circuito. E eu ficava olhando aquilo, poxa, como que eu vou ser? Como que eu vou fazer e tal? E quando eu casei, eu era um ajudante, fazia qualquer coisa. O ajudante dentro de uma empresa, ele roçava, ele limpava, ele varria, ele ajudava um profissional. E você estava em qualquer lugar, você era jogado de um lado para o outro o dia inteiro, ajudando no processo. Eu era ajudante. Então, trabalhei nessa empresa no primeiro período, e depois eu fui trabalhar em outra empresa, nos anos 93, 92, por aí. Logo que casei, eu fui trabalhar numa empresa aqui no Alto, que era o governo tinha uma participação nela, uma empresa que tinha base em Minas Gerais, mas estava explorando. Ainda tem as terras, a jazida, o local onde tinha a moagem dessa empresa aqui. E ali tinha um profissional ali, e eu perguntava a ele também, não queria passar, mas tudo que ele fazia quando ele ia no setor, eu anotava. E aí, o que aconteceu? E aconteceu assim, 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 e tal, e eu fiz isso, eu anotava aquilo. E eu ficava olhando aquele caderno. Eu olhava para as coisas e olhava o caderno que eu anotei, a falha é tal. Logo depois, eles me colocaram como ajudante de operador de moinho. E de tanto eu observar o eletricista rearmar um relé, né, eu comecei a
a dar uns pitacozinhos. Falei, não, o eletricista quando veio aqui, ele fez isso, posso fazer? Ó, pode, mas ele não pode saber. E assim eu fui, quando dava um defeito no motor, eu ia lá, olhava e tal, e a gente limpava o equipamento que às vezes embuchava, que era feito. Aliás, a alimentação era do moinho, do equipamento que fazia a trituração da pedra, era tudo manual. Hoje é controlado, né? A calha vibratória é controlada pelo inversor, que na época não tinha, era uma partida direta, manual. Jogava o produto na hora que de ouvido, quando o operador ouvia o roncar dos motor, do moinho, ele desligava o alimentador. Então a corrente ia lá no alto e depois ela zerava. Quando ela zerava, ele alimentava de novo. Há pouco tempo agora, um colega do estado aqui, sei que estado se é Minas ou é Goiás, me ligou e falou, Marco, eu estou com perda de produção no meu equipamento. Falei, como que é a alimentação? Ah, não, a gente alimenta na mão. Quando pesa, a gente desliga. Falei, você está perdendo alimentação, perdendo produção aí por causa disso. Você tem que colocar uma alimentação controlada. E nesse equipamento não era controlado. A pessoa apertava com o dedo, deixava rodar, aí quando enforcava o moinho, ficava roncando, ele desligava. Muitas das vezes, e era o equipamento por correia, muitas vezes trancava aquilo, queimava as correias, e era o dia inteiro aquela dor de cabeça. Então o que acontece? Dali eu fui demitido dessa empresa um tempo depois, e voltei a trabalhar na empresa que eu estava trabalhando antes. Aí quando eu voltei a trabalhar, houve um problema com... Aí fiquei um período trabalhando de dia como ajudante de eletricista. Já entrei como ajudante de eletricista. Já na segunda vez que eu entrei nessa empresa, o meu irmão estava lá. Meu irmão chama-se Luciano. Ele estava lá. Ele que foi o meu mentor. Meu irmão foi o meu mentor no início. No início da minha profissão, ele que me orientou. Ele me falou uma coisa engraçada. Ó, se perguntar a você se você sabe rebobinar motor, diz que você sabe. E deixa o resto comigo. Então meu irmão falou, olha... Aí chegou, vieram me fazer uns questionamentos, perguntou se eu sabia enrolar motor, eu falei que sabia. Porque o meu irmão pediu para poder fazer dessa forma. Eu disse que sabia, mas eu não sabia. E meu irmão falou, não, diga que sabe e deixa o resto comigo. Aí eu vou te orientar aqui. Ele que me ensinou a rolar motor. Meu irmão, depois, claro, me aprimorei, mas no princípio foi com ele. Os primeiros um ano e pouco, ele me ajudou muito. E ali dentro dessa empresa, a gente trabalhava, tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Eu era solteiro na época. Quando eu voltei não era solteiro, já era casado. Casei em 1992, passei um perrengue danado, porque quando eu casei, a empresa que eu trabalhava me pagava salário mínimo e estava em concordata. O salário era dividido no meio. O salário foi dividido no meio, eu recebia meio salário. Aí tinha que pagar aluguel, pagar a mercearia e pagar algumas outras coisas. O salário não dava. A empresa estava com um problema, tocando a sirene. Eu estou numa área industrial aqui, no distrito industrial. Beleza? Assim, ao som da sirene, vamos seguindo. Então, eu casei em 92 e não tinha profissão ainda. Eu era ajudante. Doído foi trabalhar à noite. Trabalhei à noite um período. E eu falei, já tinha falado assim, depois de casado não quero trabalhar à noite. Mas quando você não tem como você impor, você não tem as prerrogativas para impor na profissão, para fazer a sua escolha, aí você tem que aceitar o que te dá. Se você não chegar, não buscar isso, outro não vai te dar. Eu tive que buscar. O que acontece? Eu casei em 92, era ajudante. E querendo... Aí nesse período eu voltei para a empresa, eu trabalhei e já voltei como ajudante de eletricista. O meu irmão foi o meu mentor. Tá vendo como é importante alguém na sua vida? Alguém para te dar orientação. Você pediu para contar a minha história de vida, como que eu consegui alcançar a minha carreira. Naquele tempo os problemas eram maiores. Era dia e noite, Às vezes eu deitava para dormir e as pessoas chegavam na porta de casa me chamando para poder ir lá solucionar um problema. Então a gente dormia menos, trabalhava muito mais. Eu tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. E qualquer hora da noite a gente era solicitado. O meu irmão, como ele era um profissional há mais tempo na casa, ele falava, não, chama o Marco.
Então, constantemente eles iam na minha casa. Nós morávamos perto um do outro, no mesmo quintal. Ele morava numa casa e eu morava na outra. Mas ele mesmo, sendo meu irmão, olha só, ele passava o dia me orientando, ó, quando acontecer o problema aqui, é assim, 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 assado. Quando acontecer esse problema aqui, você vai resolver assim, 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 assado. Assim eu fui caminhando. Mesmo sendo ajudante, eu fui caminhando. Passou um período deles me ajudando, me orientando, ele já me deixou sozinho. Todas as vezes que dava um problema, ele me deixava, falava, não, procura o Marco. Eu resolvia os problemas sozinho. E às vezes apresentava já as soluções. Eu ganhei um mérito nessa empresa uma vez, por causa de uma frase que eu disse, a respeito de trabalho, a respeito de manter o equipamento funcionando. Eles fizeram uma brincadeira lá na fim de ano, e pediram para alguém escrever uma frase sobre o trabalho. Eu escrevi, a minha frase ganhou, e eles me pagaram um outro salário em cima disso. E eu fui me despontando. Nesse período, aconteceram situações, eu falei assim, poxa, até quando eu vou trabalhar como ajudante se eu já estou resolvendo falha? Eu fui ao escritório, falei, ó, estou aqui trabalhando para resolver os problemas, dando conta do recado, eu já estava atuando bem. Eu queria ver o que vocês podem fazer por mim. Eu venho aqui de noite, eu venho de dia, eu venho no feriado, eu venho no domingo. Aí a moça do RH falou, Marquinho, a gente sabe que você merece. A moça me falou. Ela está lá até hoje, eu acho. Se não me engano, ela está nessa empresa até hoje. Né? Ela me disse, Marquinho, a gente sabe que você merece. Só que não depende de nós, depende da empresa. Eles pegam nosso pedido e analisam, e vê que não há necessidade, e eles vão empurrando para frente. Falei, poxa vida, é assim mesmo? Aí eu comecei a ficar triste. Poxa, será que eu não vou crescer? Será que você tem esse sentimento? Você já teve esse sentimento? Será que eu não vou crescer? Será que eu não vou alcançar, não vou ser promovido? Porque eu estava buscando a promoção aqui. Como eletricista, eu era ajudante. Porque eu já estava dando conta do recado. Meu irmão sumia ali. E eu ficava lá para resolver os problemas. Eu não tinha promoção e não tinha um salário bom. Meu salário era muito baixo. Por isso que eu falo, preste muito bem atenção naquilo que eu vou dizer aqui agora. O próprio Criador, ele cria uma situação para que você possa chegar. Eu sempre fui evangélico, sempre fui crente. E eu anotei numa agenda minha uma oração. Eu falei, pedi. Eu fiz a anotação da oração em abril daquele ano. Quando foi, acho que final de maio, depois do dia 20 ali, eu fui atendido. De repente eu estou lá na oficina, enrolando o motor, rebobinando o motor, e o gerente da empresa chega pessoalmente para mim e fala, Marquinho, na verdade ele não chegou pessoalmente, mandou ir na sala dele. Falou assim, Marquinho, mandei te chamar aqui que eu tenho uma missão para você. Olha só, por isso que eu falo que você deve fazer tudo que você for fazer, faça bem feito, seja pontual, não fique reclamando, porque uma hora alguém vai te ver. Ele me chamou na sala dele e eu era ajudante de eletricista. Por isso que nós temos que ter sempre uma vantagem a nosso favor. Eu tinha. Aí ele falou assim, Marquinho, rapaz, nós estamos com uma deficiência num turno e nós estamos te observando há muito tempo. Ó, você não sabe disso. Falou pra mim. Nós estamos te observando a hora que você chega no serviço. Não tinha câmera naquele tempo. Igual tem nas empresas hoje, câmera, tá tudo controlado. Não tinha câmera naquele tempo. Nós estamos te observando o horário que você chega. Mas tinha o porteiro que falava. Nós estamos te observando o horário que você chega. Nós estamos observando o seu nível de trabalho. Nós estamos te observando o horário que você sai. Nós estamos te observando quando vão na tua casa te chamar de madrugada. Nós estamos te observando quando vão na tua casa te chamar no feriado. Nós estamos te observando quando vão na tua casa te chamar de domingo. Você está sempre pronto. Isso é ponto positivo. E nós percebemos que nós podemos te colocar num determinado setor que você vai passar. Falei assim, será que vai colocar onde? Meu irmão é o eletricista-chefe. Para onde eu vou? Fiquei pensando, para onde eu vou? Falou assim, ó, nós estamos com uma proposta para você aqui. Nós estamos precisando de um encarregado de turno. E pelo seu perfil, pela forma que você lida dentro da empresa, o seu jeito, a sua personalidade, você é o cara certo para comandar esse horário. Falei, é? Aí fiquei pensando, mano, você topa trabalhar no horário da noite? Eu pensei, poxa vida, ficar em casa
a minha cama quentinha para trabalhar de noite. Quem mais botando? Não, falei, não. Isso, aí eu pensei comigo, não, isso pode ser uma oportunidade para mim. Falei, não, eu topo. Aí quando eu disse que topo, a sala se mexeu, porque ele não estava sozinho na sala. Tinha várias pessoas me olhando, a sala se mexeu. Por quê? Eu sou crente. E o crente gosta de ir para a igreja no dia do culto. Ele aceitou, tá? Mas eles não sabiam, as pessoas que estavam do lado dele não sabiam que eu estava sempre lá à noite, atendendo. Às vezes eu trabalhava até 9, 10 horas da noite para atender ali a necessidade da empresa. Tudo isso eles estavam vendo, principalmente ele. O porteiro dava o diagnóstico, olha, ele saiu daqui tal hora, ele chegou tal hora, ele veio tal hora, ele veio de madrugada, ele veio 1 hora, ele veio no feriado. Então esse feedback que era passado, chegou para ele. Eu falei, você é a pessoa certa. Você topa? Eu falei, topo. Aí eu falei assim, mas nós te damos, você quer colocar o que na sua carteira? Olha só. Aí eu vi o momento de negociar. Dentro da minha mente bateu acendeu uma luz. Agora é a hora de você falar o que você quer. Agora é a hora de você colocar em evidência o que você quer. Eu falei assim, olha Marquinho, você quer que coloque na sua carteira encarregado? Eu pensei, poxa, sou encarregado de tudo. E se eu sair daqui, você o quê? Aí ela falou, eu falei assim, olha, eu desejo muito ser eletricista. Tem como colocar eletricista na minha carteira? Tem. Chamou lá a moça lá, é uma moça muito atenciosa, falou assim, pegue todos os documentos dele e manda para o escritório central. Mandou. Era fim de mês, meus amigos. E eu ganhava salário mínimo. Era fim de mês. Mandou meu documento. No outro dia eles assinaram a minha carteira como eletricista, alteraram a profissão lá, me deram a promoção e eu me tornei um eletricista de um dia para o outro. Então você precisa identificar o momento em que você precisa alcançar aquilo que você quer. Então, às vezes, muitos perdem por achar que a oportunidade que está sendo colocada para ele vai prejudicar ele. Pode ser um período. E eu trabalhei mesmo um período à noite, como encarregado de turno e eletricista ao mesmo tempo. E eu ganhava, aí pagou o adicional no turno, um monte de coisa. Quando eu fui olhar o meu salário no outro mês, eu quase caí para trás. O que eu fiz então? Eu trabalhava naquela empresa até as 17 horas, eu trabalhava naquela empresa à noite e de dia eu comecei a atender outras empresas. Foi aí que eu comprei o meu primeiro carro. Essa é parte da história do começo da minha carreira. Espero que sirva de exemplo para você. Depois, se você quiser, nós podemos prosseguir e contar mais coisas do início da minha carreira. Um abraço, espero que essa história te inspire a ser um profissional gigante na sua vida. Daqui a pouco eu volto.